Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa aqui no canal do GTUSP. Eu sou a professora Bianca de Moraes e na aula de hoje, a nossa segunda aula, nós vamos entrar com tudo no tema da morfologia, né? Que é um dos temas da gramática da língua portuguesa. E hoje nós vamos ver algumas das classes de palavras. Então, substantivo, adjetivo, os artigos e os numerais. Vamos começar então? Bom, antes da gente começar realmente na parte da classe das palavras em si, eu acho que é importante a gente entender o que é essa morfologia que a gente vai estudar. Toda a área de estudo, toda a ciência, né, toda a matéria, ela tem vários temas, né, ela é dividida em várias áreas de estudo dentro daquela matéria, daquele campo de conhecimento. E na gramática não é diferente. A gramática tem vários temas, né, de interesse de estudo, como, por exemplo, a fonética, a ortografia, a semântica, a sintaxe. E a morfologia é um desses temas aí de estudo da gramática, né, da nossa língua. Bom, então o que é morfologia, né? Que tema é esse? Morfologia, eu coloquei aqui para vocês a separação da palavra, né? Morfo, né, que quer dizer forma, e logia, que é o estudo. Então, é o estudo da forma. Que forma é essa? A forma das palavras, certo? As palavras, gente, quando elas estão no seu estado natural, né, quando elas não estão necessariamente dentro de um contexto, de uma frase, elas naturalmente têm uma função. Então, toda palavra tem uma função, desenvolve algum papel, né? E as palavras se agrupam, então, nesses conjuntos de palavras que têm mais ou menos o mesmo objetivo, a mesma função e a mesma estrutura. Ou seja, que tem mais ou menos o mesmo comportamento, como forma o feminino, como forma o plural, como forma uma gradação. Então, as palavras elas se reúnem nesses pequenos conjuntos que nós chamamos de classes de palavras, que eu coloquei aqui para vocês. É a mesma coisa de que classe gramatical ou classe morfológica. Então, a morfologia estuda essas classes, estuda aí a função dessas palavras e a estrutura também das palavras. Então, é isso que a gente vai ver hoje, alguma dessas classes de palavras, e na aula que vem a gente vai continuar com outras classes também. Então, a primeira que a gente vai ver e que é muito importante é a classe dos substantivos, né? Substantivos, eles são a maioria das nossas palavras. E aí, eu acho que é interessante a gente entender a palavra para lembrar, de fato, o que é o substantivo, né? É uma coisa importante a gente saber, até para outras partes da gramática, até nos nossos estudos de análise sintática, a gente ter bem claro o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é pronome. Embora seja uma coisa bastante simples, né? Que normalmente a gente não confunde, mas é interessante a gente rever isso daí direitinho. Então, substantivo, se você pegar pela palavra, é aquilo que se relaciona com substância, né? Ele remete à ideia de substância. E o que é a substância? Substância é aquilo que subsiste por si só. Ou seja, é o que subsiste independentemente de nós. É aquilo que perdura, é o que existe no mundo extralinguístico, ou seja, na nossa realidade. Então, seja aí um ser ou uma coisa real ou imaginária, é aquilo que existe independentemente de nós. Então, tudo que está no mundo, basicamente as coisas que existem são substantivos. O substantivo é essa palavra que dá nome para todas essas coisas que existem na nossa realidade. Então, por exemplo, o nome dos seres, dos animais ou das pessoas, de objetos, nome de instituições, nome das ações, de estados, de sentimento, de fenômenos. Tudo isso que tem um nome é um substantivo. Então, para a gente não esquecer, eu coloquei aqui o resumo, o substantivo é aquilo que nomeia, a palavra que dá nome às coisas. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente entender como substantivos podem ser diversos. Por exemplo, a gente tem um nome próprio, André, a gente tem um nome próprio de país, México, a gente tem aqui uma noção, um conceito, que é beleza, um sentimento, que é amor, o nome de um animal, cavalo, de uma instituição, Senado, e por assim vai. Então, a gente tem vários nomes diferentes, substantivo é bem diverso, né? Pode nomear várias coisas, não somente seres e objetos, mas instituições e ações e etc.
Uma coisa importante da gente ver nos substantivos, que vai ser mais importante quando a gente for falar da análise sintática, principalmente, é que os substantivos eles não são palavras que passam despercebidas nas frases. São palavras importantes, são palavras centrais. Normalmente, eles compõem o núcleo de um sujeito de uma frase, de um objeto direto, de um objeto indireto, de um agente da passiva, de adjuntos. Eles normalmente são a palavra central que carrega mesmo o significado mais importante ali daquela estrutura, do sintagma, que são conceitos que a gente vai ver quando analisar a parte da sintaxe um pouquinho mais para frente nas nossas aulas. Então, assim, o substantivo realmente é uma palavra central bem importante nas orações. E os substantivos podem ser classificados de várias maneiras. Então, em relação à estrutura deles, à formação, à abrangência daquilo que eles estão designando, e a natureza da substância. Então, são 4 formas da gente classificar os substantivos. E aí eu coloquei aqui que a gente tem um bônus, que são substantivos especiais que se referem a uma noção de conjunto, que vocês já devem imaginar, que são os substantivos coletivos. Então, vamos dar uma olhada rapidinho nessa classificação, só para a gente não se confundir mais para frente. Bom, quando a gente está falando da classificação dos substantivos quanto à sua estrutura, ou seja, qual é a estrutura da palavra mesmo, a forma, a gente tem 2 opções, eles podem ser simples ou compostos. Quem assistiu à nossa aula anterior sobre estrutura de palavras vai lembrar que a gente já falou um pouco disso, do que é uma palavra simples, do que é uma palavra composta. Se você não assistiu essa aula, vale a pena dar uma voltadinha lá e assistir, porque tem bastante coisa que ajuda até a entender essas ideias de hoje. Então, como a gente já viu, um substantivo simples é aquele que só tem um radical, que a gente viu na aula de estrutura de palavras. Radical é aquela base que carrega o significado da palavra, né? Então, é a base central, é como se fosse o centro mesmo, a raiz de significado da palavra. Então, os substantivos simples têm somente um radical, como o exemplo que eu coloquei, maçã e vinho. Já os substantivos compostos, eles são formados por 2 ou mais radicais. Então, qual que é a ideia aqui? Como eles unem 2 radicais ou mais, eles têm mais de uma base de significado. Então, eles têm aí uma mescla, um conjunto de significados. Por exemplo, o substantivo simples, que é a maçã, vai gerar um substantivo composto, que é maçã do amor, que tem a base de significado da maçã e, ao mesmo tempo, a base de significado de amor, que traz essa ideia aí do romance, de uma coisa apaixonante, que é a maçã do amor. E aqui é simples a gente perceber que é uma palavra composta, né? Porque tem aí 3 palavras separadas, maçã do amor. No caso de vinagre, também é uma palavra composta, mas que às vezes a gente esquece. Por quê? Porque vinagre juntou 2 palavras de forma aglutinada, escreveu junto, e a gente até esquece que vinagre, na verdade, é a palavra vinho, junto da palavra acre. Então, ele tem a ideia de vinho e também tem o significado de acre, que é aquilo que tem um cheiro forte, um sabor ácido ou azedo, e que realmente é isso. O vinagre nada mais é do que o vinho mais extremamente ácido, né? Que a gente tem, então, para temperar as comidas e tal. Então, isso seria a classificação dos substantivos quanto à sua estrutura. Se a gente for falar da classificação dos substantivos quanto à sua formação, a gente também viu isso na aula de estrutura das palavras, e eles podem ser primitivos ou derivados. Então, primitivos, lembrando, são aqueles substantivos originais, que não vão originar nenhuma outra palavra. Quer dizer, desculpe, que não se originaram de nenhuma palavra. Eles são os originais e eles vão dar origem a outras palavras, mas eles são os primitivos, quer dizer, eles não vieram de nada, pelo contrário, eles originam novas palavras. E os derivados, a maioria, né, são os substantivos que se originaram de alguma outra palavra. Então, pode ser de um outro substantivo, ou às vezes se originaram de um verbo ou até mesmo de um adjetivo. Então, por exemplo, aqui, substantivos primitivos, ave e voz. Substantivos derivados, que derivaram desses primitivos. De ave, a gente tem avicultor, que é aquele que lida com as aves, né? A gente tem também, por exemplo, a avicultura, que é a criação de aves. E de voz, a gente tem aí a palavra derivada porta-voz, que também é uma palavra composta, porque tem 2 bases de significado. Tudo bem, aqui começam as novidades que a gente não viu ainda no vídeo passado. Então, como a gente classifica os substantivos de acordo com a sua abrangência? Que abrangência é essa? A abrangência daquilo que eles designam. Vamos entender, então, como é que funciona isso. Eu tenho aqui uma caneta, certo? O substantivo caneta, quando a gente usa um substantivo como caneta, ele está fazendo referência a
1 milhão, 1 bilhão de canetas que existem no mundo. Tanto a minha caneta, quanto a sua caneta, quanto a caneta do seu professor ou do professor Pasquale, enfim, de todas as canetas. Basicamente, o substantivo ele tem mais ou menos uma definição, né? Caneta é aquele objeto de material escolar ou de escritório que a gente usa para escrever a tinta, né? Que tem mais ou menos um formato que a gente já imagina, um tamanho mais ou menos igual. Então, a gente tem um substantivo comum que faz essa designação genérica a toda a classe de objetos que se parecem, então, com uma caneta, que funcionam como uma caneta. Ok, agora os substantivos próprios, ao contrário desses comuns, eles não fazem essa designação genérica. Eles fazem uma designação específica. Ou seja, eles dão um nome para alguma coisa específica. Então, por exemplo, se eu falo Montblanc, é o nome de uma marca de caneta, certo? Ou Bic é o nome de uma marca de caneta. Então, deixa de ser um nome comum e passa a designar um tipo específico. Como os exemplos que eu coloquei aqui. Quando a gente fala cidade, existem várias cidades aí mundo afora. Mas se eu falo Curitiba, eu estou falando de uma cidade específica, aquela no sul do país, né, que se chama Curitiba. Ou a mesma coisa para montanha, substantivo comum, montanhas, um acidente geográfico que tem vários pelo mundo. Everest, não. Everest é único, só tem um Monte Everest, né? Uma montanha Everest. Então, eu estou especificando de qual montanha eu estou falando. Então, é um nome próprio, é um substantivo próprio, dá um nome específico para alguma coisa. E, por dar um nome, ele sempre é usado, sempre é escrito com a primeira letra, né? Inicial maiúscula. Todos os nomes próprios devem ser escritos com inicial maiúscula. Bom, seguindo então, a gente tem a quarta forma de classificar os substantivos, que é quanto à natureza daquilo que eles designam. Então, eles podem ser concretos. Os substantivos concretos, normalmente, são palpáveis, né? Como, por exemplo, a caneta mesmo, ou a mesa, ou uma cadeira, um computador, um ser humano. E quando eles não são palpáveis realmente, eles são, pelo menos, tangíveis. São coisas que têm uma existência própria, seja na realidade sensível ou até na nossa imaginação. Então, por exemplo, quando eu falo de fada, fadas teoricamente não existem, né? Fadas, duendes, porém, eles têm uma existência própria na nossa imaginação. Então, é uma coisa concreta, né? Se a gente pudesse materializar aqui uma fada, a gente poderia ver, pegar, enfim. Brasil também, embora a gente não possa pegar, né, não seja palpável, é uma coisa concreta, é um país, né, que tem a sua autonomia, suas leis e sua economia, etc., que fica na América do Sul, né? É diferente de um substantivo abstrato. O abstrato, ele já não é palpável. O abstrato, ele é totalmente intangível. É uma ideia, é uma noção. Normalmente, também tem as ações, né? Todo verbo que a gente quer substantivar para virar uma ação desse verbo é um substantivo abstrato. Então, eu tenho aqui, por exemplo, abraço, né, que é totalmente abstrato, ou então saudade, que é um sentimento também. Então, todos os sentimentos, as noções, como justiça mesmo, verdade, mentira, são coisas abstratas que não têm essa tangibilidade dos substantivos concretos. E para encerrar, então, essa classificação de substantivos, a gente tem um grupo muito especial de substantivos que designam conjuntos. Né? São substantivos que, mesmo quando estão na forma singular, eles passam a ideia de plural, porque eles fazem a designação de uma ideia de conjunto de algo, que são os substantivos coletivos. Então, eles dão essa impressão de coletividade. E a gente tem aqui alguns exemplos, como a alcateia, que é o coletivo de lobos, frota, que pode ser o coletivo de navios, mas também de ônibus, enfim, de carros, réstia, que é o coletivo tanto de alho quanto de cebola. E aí a gente tem dois tipos de substantivos coletivos. Os substantivos coletivos, que se referem a uma única coisa específica. Então, por exemplo, quando eu falo alcateia, é o coletivo somente de lobos. Quando eu falo matilha, é o coletivo somente de cães. Quando eu falo cardume, coletivo de peixes. E a gente tem também os coletivos que fazem referência a mais de uma coisa. Então, eles podem ser coletivo de mais de um único substantivo. Por exemplo, quando eu falo bando. Bando é um coletivo que pode fazer referência a ladrões, pode fazer referência a ciganos, pode fazer referência a aves. Então, tem esses dois tipos de substantivo coletivo. Normalmente, quando eu uso um substantivo coletivo que só se aplica a um tipo de substantivo, como a alcateia,
eu não preciso falar a alcateia de lobos, porque se é alcateia, a gente já sabe que é de lobos. Mas se eu uso um mais genérico, como bando, e eu vou usar numa frase, é legal que eu fale, por exemplo, o bando de aves iniciou a migração de inverno, por exemplo. Porque se eu falo só o bando, a gente não tem certeza do que é que eu estou falando, certo? Então, por isso que tem essa diferença. Você até pode usar a alcateia de lobos, o cardume de peixes, porém acaba sendo meio redundante, né? Porque como só designa realmente esse tipo de substantivo, não tem necessidade de fazer essa afirmação. Certo? Bom, antes da gente então ir para a próxima parte sobre a flexão dos substantivos, a gente vai fazer uma pausa rapidinho e volta já já.